Mateus 6,13 diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ler numa outra versão também que diz assim: e não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus por poder participar da leitura da palavra de Deus. Deus amado, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela leitura da tua palavra, mas nós suplicamos, Senhor, que o teu Espírito venha aplicar aos nossos corações a tua palavra. Queremos sair daqui, ó Deus, cônscios de que falaste aos nossos corações. Queremos entregar a ti toda adoração e todo louvor, mas queremos entregar a ti, Senhor, também o nosso desejo de conhecermos um pouco mais do teu poder. Por isso, Senhor, agrada-te em abençoar os teus filhos nesta noite, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero pensar com os queridos nessa noite sobre a igreja é feita de servos que são tentados. Todos nós somos tentados e o tempo todo. Todo cristão é tentado o tempo todo. Todo cristão passa por momentos terríveis na sua vida, passa por momentos de dificuldade, passa por momentos em que o reino das trevas faz de tudo, trabalha de uma maneira excepcional para que estejamos caindo em tentação. É por isso que o Senhor nos ensinou a orar. Quando os discípulos pediram que Ele os ensinasse a orar, Ele os ensinou dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A tentação é um impulso para a prática de uma coisa censurável ou não recomendável. A igreja deve resistir à tentação de trazer para si o reino, o poder e a glória que pertencem a Deus. A igreja precisa resistir à tentação de querer trazer para si o reino, o poder e a glória que pertencem a Deus. A igreja vive para que isso seja manifesto na terra, mas a igreja precisa entender que esses atributos ou essas qualidades não devem ser direcionadas à igreja. A igreja não é o receptor de todas essas situações, mas a igreja é o canal pelo qual podemos glorificar o nome do Senhor. A igreja nada mais é do que o canal de exibição, o canal que transporta para Deus o reino, o poder e a glória que são pertencentes a Ele. Jesus descreve essa tríade, reino, poder e glória, como sendo uma única coisa. Quando Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, Jesus não está dizendo que não seríamos tentados, mas quando ele diz: não nos deixes cair, ou não permitas que caiamos em tentação, Jesus está dizendo: Deus, apesar de passarmos por tentações, nós queremos permanecer firmes. E é por isso que, segundo a palavra de Deus, o próprio Filho de Deus foi tentado em todas as coisas, e foi tentado nessas três esferas, para que eu e você pudéssemos acreditar, pudéssemos confiar de que dele é o reino, dele é o poder, e para ele é toda a glória. Quando Jesus descreve essa tríade, reino, poder e glória, e o faz como sendo uma coisa só, ele diz: porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Quando ele se pronuncia dizendo teu é o reino, ele nos leva a entender que o servo trabalha para que o reino de Deus seja manifesto. Quando fazemos o que devemos fazer enquanto servos,
Quando fazemos o que devemos fazer enquanto igreja, nós manifestamos o crescimento do reino de Deus. Quando testemunhamos, quando vivemos a palavra, quando expressamos alegria em servir ao Senhor, quando entregamos ao Senhor o que de melhor nós temos, nós fazemos com que o reino de Deus cada vez mais seja crescente. E é interessante que a palavra de Deus diz, através do próprio Senhor Jesus, que o reino de Deus está dentro da igreja. É interessante, a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja é o organismo humano utilizado por Deus, escolhido por Deus, para manifestar o seu poder aqui na terra, para estabelecer o seu reino na vida de muitas pessoas. E esse reino, ele habita dentro da igreja. E a igreja não são as quatro paredes, a igreja não é o templo, mas a igreja são pessoas, são corações transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, pessoas que exibiram seus pecados, que confessaram seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e pela misericórdia do Senhor, lavadas no sangue do Cordeiro, obtiveram o perdão dos seus pecados. Quando a palavra do Senhor diz, teu é o reino, Jesus prossegue dizendo, teu é o poder. O evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso, que ele disse que aprove a Deus salvar os crentes. E quando ele diz crentes, ele não está falando aqui simplesmente de pessoas que estão no mundo gospel. Ele está falando de pessoas que creem, e crer implica em obedecer. Não apenas tomar conhecimento, porque Tiago também diz, crês tu que há um só Deus, faze bem. Porém, o diabo crê, ou os demônios creem e estremecem. Crer, portanto, não é apenas tomar conhecimento da existência de Deus, mas é estar subalterno à vontade de Deus, é estar debaixo da autoridade de Deus. E quando a palavra do Senhor diz, teu é o poder, Ele nos induz, Ele nos orienta a que devamos viver o poder do Evangelho de Deus. Devemos viver de forma que transmitamos a outras pessoas o que é ter e ser uma vida transformada pelas boas novas do Evangelho. O que é sentir-se perdoado, totalmente os seus pecados cancelados e ter como garantia a vida eterna no reino do Pai, cujo Filho foi preparar para todo aquele que nele crê. Mas Jesus diz, teu é o reino, teu é o poder, mas ele também disse ao próprio Deus, através da oração que ensinou aos seus discípulos, e pela vida que ele viveu aqui na terra, ele manifestou que a glória também pertence a Deus. A glória do servo é fazer Jesus conhecido. Todo servo que quer ser conhecido, que quer simplesmente estar em destaque, ele não é servo, ele é estrela. No reino de Deus, só há lugar para uma estrela. No reino de Deus, só há lugar para alguém de destaque. Só existe um rei, só existe um senhor, só existe alguém que tem todo o domínio, alguém que é digno de toda adoração, de todo louvor. Só existe um Senhor dos senhores, um Rei dos reis, um Deus de outras coisas, a quem é atribuído a questão de deidade ou a qualidade divina, mas há um só Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus diz, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, ele nos faz reconhecer que na condição de servos, nada temos, nada somos, a não ser termos a honra de transmitirmos o poder de Deus através do nosso testemunho. O Evangelho não é lugar para quem quer fazer trampolim na vida. Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. O Evangelho, embora muitos que estão dentro do Evangelho foram transformados não só espiritualmente,
mas muitos até foram transformados também economicamente ou em outras áreas específicas da vida. O Evangelho tem como foco principal transformar o homem interior, transformar o coração do homem, transformar a mente do homem. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fazemos uma viagem de trem ou de metrô, é natural que o trem ou o metrô, ele pare em várias estações. E existem algumas pessoas que quando pegam esse determinado transporte, ou meio de transporte, e precisam descer no meio do caminho, essas pessoas precisam estar atentas para que elas não passem do lugar em que elas precisam descer. Mas existem pessoas que pegam em determinada estação e vão até o ponto final, vão até o terminal. E para essas pessoas é muito mais cômodo, porque essas pessoas podem descansar, sabendo que quando chegar no destino final, quando todos tiverem que descer, ela mesmo que esteja dormindo, ela pode ser despertada e ela pode descer no seu porto destino. Há algumas pessoas que entraram no Evangelho e desceram em algumas estações anteriores. A estação final do Evangelho chama-se o lugar que Jesus foi preparar. A estação final chama-se céu. A estação final não está aqui na terra, não está nesses parâmetros, mas está voltada tão somente para o lugar que o próprio Filho de Deus, aquele que ensinou que a Deus pertence a honra, a glória, o poder, o reino, o poder e a glória, esse mesmo que disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e buscarei vós para mim, para que onde eu estiver, eu quero que vós estejais também. A vida não se resume ao parâmetro terrestre, a vida não se resume a ganhar dinheiro, a vida não se resume a ter alegria dentro da sua família, a vida não se resume em ser um excelente profissional, a vida não se resume em ser alguém bem-sucedido, mas a vida, ela tem uma continuidade, e se podemos chamar de resumo, o resumo final da vida não está nesses parâmetros, mas está no céu, de onde nós aguardamos a vinda e a transformação dos nossos corpos, a vinda do Senhor Jesus e a transformação dos nossos corpos em corpos celestiais semelhantes ao corpo do Senhor Jesus. A tentação foi oferecida a Jesus nas 3 esferas. Primeiro, o inimigo chega para Jesus e diz assim: olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Com isso, ele queria mostrar que se Jesus transformasse pedras em pães, Jesus já mostraria o domínio, Jesus mostraria reino, Jesus mostraria poder, mostraria autoridade, condição de transformar algo duro, algo sem sabor, algo que não poderia alimentar as pessoas, em algo que pudesse dar consubstanciação à vida das pessoas que seriam alimentadas por aquele pão ou por aquele alimento. Quando ele olha para Jesus e diz: pula do pináculo, porque está escrito que aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que eles te sustentem, para que você não caia, para que você não se machuque. Ele está dizendo: você não é poderoso? Mostre que você é poderoso, quebre a lei da física, pule, saia de cima para baixo, para que os anjos te segurem, faça algo de extraordinário. Mas ainda não havia começado o ministério de Jesus. Jesus, depois do seu batismo, ele saiu para ser tentado, e daí em diante, ele começaria
o seu ministério, como falamos semana passada, e aí ele começa transformando água em vinho. Não vamos descrever isso agora, e ele começa a ministrar o seu poder, mas ele não o quis fazer diante daquele que era o tentador, mostrar o seu poder, mostrar o seu reino, diante daquele que simplesmente sabia que Jesus é o Todo-Poderoso, mas queria que Jesus estivesse subalterno à sua palavra. A palavra tem poder. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a palavra tem poder. A palavra, ela abençoa, mas a palavra também, ela machuca. A palavra mata. A palavra, ela crucifica. A palavra, ela detrata. Há muitas pessoas que entraram em depressão na sua vida por conta de uma palavra. Há pessoas que guardaram dentro de si determinado conceito ou preceito de alguém, e esse conceito feriu tanto o seu coração, que essa pessoa se sentiu deprimida por conta de uma determinada palavra. Às vezes uma ingratidão da parte do filho, da mãe, do esposo, do pai, de um parente, de um amigo, de um irmão, de um pastor, de um clérigo, de alguém que é religioso, de um líder dentro da sua denominação ou comunidade. E as pessoas por fim trazem para dentro de si, introjetam um sentimento de inutilidade, e essa palavra começa a fazer sentido em suas vidas, e essa palavra começa a derrubar essas pessoas. A palavra do Senhor, quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus sempre se defendeu com a palavra de Deus. Se a palavra do homem tem poder, imaginemos a palavra de Deus. A palavra do homem tem poder, e tem tanto que quando você serve de estímulo para alguém, quando você diz, vai que eu te sustento, vai que eu estou aqui. Você pega uma criança, encoraja a criança, pede que a criança pule de uma mesa em cima de você, e a criança pula, porque ela acredita na sua palavra. Ela acredita que você tem força suficiente para segurá-la, mesmo com o seu ímpeto de pular, mesmo com o seu peso, mesmo com a velocidade que ela venha empreender em cima da mesa ou de determinada coisa, ela acredita na sua palavra. Semelhantemente, quando o ser humano quer ferir o outro ser humano, você já percebeu que até as crianças, quando querem ferir, elas xingam a mãe? Por que xinga a mãe? Porque sabe que a palavra tem poder. Isso está no nosso inconsciente, isso está intrínseco em nosso ser. Quando nós queremos machucar a outra pessoa, nós vamos à pessoa que é símbolo do seu amor, a pessoa a quem ela é ligada, de onde ela derivou, de onde ela saiu, da sua base. Nós vamos na base e ferimos a base. A palavra, ela é base. Jesus chegou certa vez e perguntou: o que é que os homens lá fora dizem acerca do Filho do Homem? E começaram a dizer, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, enfim, tu és alguém especial. E Jesus pergunta: e vocês, o que falam acerca da minha vida? Quem sou eu para os meus discípulos? E Pedro, diz a palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és aquele em quem nós esperávamos. E a resposta de Jesus foi: quem te falou isso, Pedro? Não foi a carne, não foi o sangue, não foi a escola, não foi a sua casa, não foram seus pais, mas quem te convenceu disso foi o Espírito Santo de Deus. E sobre isso que você está falando, sobre esta tua palavra, eu edificarei a minha igreja. A igreja ela é edificada em cima da palavra. A igreja ela só subsiste porque ela vive da palavra. A igreja ela só continua erguida, só continua caminhando porque a sua base é a palavra. Não são os nossos usos e costumes, mas é a palavra que nos dá base para continuarmos a viver. Quando o inimigo tentou Jesus, dizendo que se prostrado ele adorasse o inimigo, todo o reino seria seu.
Ora, que impetulância! O Criador de todas as coisas, e Satanás sabia que Jesus estava na criação, que Jesus era Criador de todas as coisas, que desde o haja luz, Jesus já estava ali com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Jesus não passou a existir tempos depois, Jesus não tem 2000 anos somente, Jesus tem o mesmo tempo que Deus tem. Jesus, por ser atemporal, não pode ser medido pela questão de cronologia, ele não pode ser cronometrado na sua idade, mas ele é o próprio Deus, e Satanás sabia disso. Mas Satanás não está nem aí se você sabe, se não sabe a palavra, ele quer saber se você está ou não preparado para se utilizar da palavra. Ele usou a palavra para tentar o Senhor. Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus se utiliza da palavra para dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele diz assim: olha, pula daqui, porque aos teus anjos dará ordem, Deus dará ordem a teu respeito, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele diz assim: todos os reinos da terra serão teus, se prostrado me adorares, toda essa glória será tua. Jesus diz: está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. A única forma de não cairmos em tentação é termos uma vida pautada na palavra, é estarmos estabilizados na palavra, é fazermos da palavra a nossa base. A igreja que serve ao Senhor e vive a palavra do Senhor, ela não cai em tentações. Observe bem, não é que ela não passa por tentações, ela passa. Você é a igreja, você passa por tentações, mas você não cai se você for alguém que está na condição de servo. Mas se você está na condição de alguém que quer o foco para você, se você está na condição de querer estar em eminência, se você quer estar numa condição de destaque no reino de Deus, não existe destaque para servos. Por vezes nós até falamos: fulano é um grande servo, força de expressão. Porque se é grande não é servo, se é servo não é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Podemos dizer que é um servo fiel. É assim, a mesma maneira, quando dizemos uma igreja grande ou uma igreja pequena, não existe igreja grande ou igreja pequena, é a igreja do Senhor. Ele diz: se estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, ali é a igreja. Não existe mais poder ou menos poder pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade da adoração, pela qualidade de serviço que se apresenta diante do Senhor. A igreja que serve a Deus com intimidade, com inteireza de espírito, ela não cai em suas tentações. A igreja, ela clama para não cair em tentações, porque ela foca em Jesus e depende única e exclusivamente dele. A igreja que não cai é a igreja que depende somente do Senhor. A igreja que não cai é a igreja que busca a unidade. É na unidade do corpo que está a proteção contra a queda. A igreja não cai porque a igreja se reconhece apenas como membros do corpo. E o pé, ele não diz: porque eu não sou mão, eu não vou andar. Ele anda para levar a mão para fazer aquilo que somente a mão pode fazer. Ele não diz: porque eu não sou cabeça, eu não vou pegar nas coisas que eu posso pegar, porque ele entende que há uma só cabeça, um só é o cabeça, um só é o que pensa, um só é o cérebro, um só é a consciência, um só é o orientador, e esse é o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Quando a igreja olha para Jesus como cabeça da igreja, ela não cai em tentações.
Há pessoas que terceirizam tudo. É do ser humano terceirizar as coisas, principalmente a culpa. E é do ser humano terceirizar, até mesmo para Satanás, a culpa humana. Não foi assim com Adão e Eva? Senhor, a mulher que tu me deste, como que ia dizer, eu não te pedi, Deus, mulher nenhuma. Olha onde chega a ingratidão humana. Deus olhou e viu que Adão precisava de alguém que lhe fosse semelhante. Deus lhe dá de presente a mulher. E a primeira coisa, a primeira expressão que num diálogo com Deus ele expressa é a mulher que tu me deste. Ou seja, foi você que me deu. Já veio com defeito porque foi você que me deu assim. Eu não pedi essa mulher. Antes de tudo, ingrato. Ingratidão não faz parte do reino de Deus. A mulher, ela chega para Deus, quando Deus intima, quando Deus inquire dela uma resposta à sua desobediência, ela diz, a serpente. Mas quem criou a serpente? Não foi Eva quem criou a serpente. Em suma, quem terminou criando a serpente foi Deus. Deus havia feito-a em um anjo, e agora, por conta da sua rebelião, ela estava na forma do tentador. E agora a mulher diz, não, a culpa não é minha, a culpa é do tentador. Não terceirize a culpa, assuma os seus pecados, confesse os seus pecados, porque diz a palavra de Deus, através do homem mais sábio que já passou nessa terra, Salomão, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Dizer que foi tentado e caiu, Jesus foi tentado. Toda a igreja é tentada, todo mundo é tentado, todo dia. Você acorda é tentado, durante o dia é tentado, vai dormir é tentado. Só tem uma forma de você não ser tentado, morrer. Se você morrer, a tentação passa. E alguns ainda são tentados a tirarem a própria vida. Para você ver como a tentação é algo corriqueira e que está no dia a dia. O Senhor não nos isenta de tentações, Ele nos isenta da queda. Ele não nos isenta de sermos alvejados pelo inimigo. Mas Ele protege, Ele promete colocar uma proteção, um escudo, cujos dardos inflamados do maligno não podem atingir a vida de um verdadeiro adorador. E para concluir, a igreja que serve ao Senhor não cai em tentação, porque não há limites para uma igreja de servos. Não há limites para uma igreja de servos. Sabe por quê? Que o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não há limites. A tentação pode ser a maior possível, pode ser a mais sutil possível. A igreja que serve ao Senhor, as portas do inferno não prevalecem. É como se nós pudéssemos inverter a situação. Mesmo com o inferno todo provocando a igreja precisa estar tão firme na rocha chamada Jesus, que aí sim, a igreja é quem deve investir contra o inferno. O inferno precisa correr da igreja. Algumas pessoas, durante toda essa pandemia, durante toda essa quarentena, algumas pessoas sempre me diziam, pastor, possivelmente haverá algumas pessoas que esfriarão. Ora, só esfria quem é morno. Quem é morno esfria. Quem é quente, ele aquece. A igreja que serve ao Senhor, ela não depende de lugar geográfico para ter comunhão com o Senhor. A igreja que teme ao Senhor, a igreja que é tentada, é uma tentação acharmos que o poder está dentro de quatro paredes. O poder está no nome de Jesus. O poder está dentro de um coração que se dobra, um coração que puxa o céu para a terra.
O poder está num coração que traz a manifestação da graça de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Mas como crerão se não há quem pregue? As pessoas só poderão crer à medida em que a igreja ela pregar com autoridade. E pregar é muito mais do que estar num parlamento, é muito mais que falar, é muito mais que expressar de uma forma verbal, é testemunhar, é vivenciar o poder de Deus, é vivenciar a palavra de Deus, é mostrar às pessoas a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Concluindo, Jesus foi tentado, mas não cedeu. A igreja ela é tentada, mas tem no poder do Espírito Santo a sua maior forma de resistência. Ser tentado não é problema para os servos. O problema está em ceder às tentações. É demonstração de desconexão com o Rei Jesus, o Senhor da igreja e o dono de todo poder. Já ouvi de algumas pessoas: meu Deus, por que é que eu sou tão tentado? Se você é muito tentado, é porque Deus já te deu muito poder para vencer todas as tentações. E a palavra do Senhor diz: não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja do suporte humano, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, juntamente, no mesmo tempo da tentação, vos proverá livramento. Junto com a tentação, livramento. Está sendo tentado, espere o livramento. Está sendo tentado, confie no Senhor. Está sendo tentado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Baixa a sua cabeça que eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. A igreja ela é feita de servos que são tentados, mas servos que não cedem à tentação, porque só se quebrantam diante do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja. Não estou te falando de denominação, estou te falando de comunhão com Deus. E eu quero convidar você nessa noite a voltar-se para o Senhor. Eu quero convidar você a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, realiza na minha vida a tua vontade. Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Eu quero voltar a te servir como antes. Eu quero fazer o melhor. Eu quero buscar o melhor na tua presença. Eu sou apenas servo. Servo, não mais do que servo. Talvez você aí em casa precise voltar para o Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a tomar essa decisão de voltar para o Senhor. Talvez você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda não disse no seu coração, embora já o creia, ainda não disse publicamente: Jesus é o Senhor da minha vida. E está sendo tentado a não dizer isso, porque tem medo. E se eu disser e eu começar a cair em pecados? E se as pessoas começarem a ver erros na minha vida? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero convidar você a declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém sente que gostaria de tomar essa decisão, levante uma das suas mãos, ou aí na sua casa onde você está. Se você gostaria de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou reconciliar-se com Deus, faça-nos saber, porque nós queremos orar por você. Amado Deus e eterno Pai, na grandeza do teu amor, para a honra e glória do teu santo nome, recebe nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque contigo nós sempre podemos contar. Nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, mas louvamos também porque em meio às tentações, a tua palavra nos garante que tu não nos deixas sozinhos. Por isso, Senhor, vem conosco, atravessa o deserto conosco, abençoa-nos na tua presença, glorifica o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, pela tua grandeza, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!